Olá, este é o podcast do selo Saberes e Letras, o canal de quem gosta de ler, aprender e ensinar. Confira nosso livro de destaque. Estamos aqui com a Georgina Martins, que escreveu o livro Vocês Viram a Minha Mãe? Pelo selo Saberes e Letras da Paulinas Editora. Olá, Georgina! Seja bem-vinda ao Saberes e Letras podcast. Olá, é um prazer estar aqui falando nesse podcast do selo Saberes e Letras e muito obrigada pelo convite. Georgina, apresente-se para os ouvintes. Eu sou Georgina Martins, sou escritora e professora, atuo em sala de aula há muito tempo e já trabalhei em todos os segmentos do ensino. Na verdade, eu sou professora há muito mais tempo do que sou escritora, mas agora eu escrevo para crianças, para jovens e também para adultos. Atualmente eu escrevo também na revista Ciência Hoje, onde eu tenho uma coluna que procura fazer um diálogo entre literatura e ciência. Esse é o meu trabalho atualmente e ainda dou aula. O que a motivou a escrever este livro? Para mim, esse livro é uma forma que encontrei para falar com as crianças sobre o medo que elas têm de ficar sozinha, o medo que elas têm de a mãe sair e não voltar mais, porque isso é natural. Toda criança tem esse medo, não é? Esse é um medo que é inerente ao ser humano. Então, eu queria falar disso com as crianças. É um livro que pode ser utilizado também em sala de aula? Como é que os professores podem utilizá-lo? Eu penso que esse livro, na escola, ele pode ser trabalhado de muitas formas, né? Os professores podem trabalhá-lo e contribuir para minorar esse medo que as crianças têm. Muitas vezes elas têm medo de ir para a escola, de ficar na escola sem a mãe, porque elas acham que a mãe não vai voltar para pegá-las. Isso é muito comum quando a criança é pequena. Então, é um livro que pode discutir essas coisas, que pode contribuir para minorar esse medo, além da intertextualidade que ele tem com os contos maravilhosos. Os professores podem aproveitar para discutir, para mostrar para as crianças, indagar junto às crianças, os personagens que vão aparecendo ali do livro, em que outras histórias eles aparecem. Quem são esses personagens? Se elas conhecem esses personagens. E na família, como os pais podem utilizar o livro com os seus próprios filhos? Claro, é um livro também que deve ser trabalhado em casa, né, por toda a família. Não é? É um livro que ele vai contribuir para deixar as crianças seguras, como eu já disse, né, em relação a esses medos, pois as mães sempre voltam. E é isso que o menino vai perceber, né, o menino do livro. Ele pode ser lido, por exemplo, antes da mãe sair para trabalhar, antes dela sair para se divertir, antes ou quando for dormir, ou quando ela voltar do trabalho. Ela pode escolher o melhor momento de trabalhar esse livro com ela, né, com a criança. Tanto ela quanto o pai ou outro membro da família vai ter sensibilidade para saber qual é o momento de trabalhar essa leitura. E a criança também solicita, não é? Ela também pede, leia esse livro aqui para mim. Qual mensagem quer passar ao leitor com este livro? Em relação à mensagem, eu penso que, se ele tem alguma mensagem, a mensagem que eu quero passar é que as mães amam seus filhos, mas que elas precisam sair de perto deles para fazer muitas coisas, para trabalhar, para se divertir, para estudar e para fazer o que ela quiser e o que ela precisa, mas elas sempre voltam. E elas sempre voltam para proteger os filhos, porque elas os amam. Então, essa, para mim, é a principal mensagem do livro. Georgina, agradecemos a sua belíssima participação no Saberes e Letras podcast e queremos parabenizá-la por esta preciosa obra. Eu é que agradeço o convite e é sempre muito bom falar de literatura. Obrigada, viu? E para você que nos ouve, Vocês Viram a Minha Mãe? Escrito pela autora Georgina Martins e ilustrado por Camilo Martins, é uma ótima dica de leitura e também para presentear as crianças.
Viu que livro incrível? Fique sintonizado em nossas dicas de leitura e bate-papo sobre educação e cultura. Siga Saberes e Letras nas redes sociais. Até a próxima!